Bom, vamos mudar de assunto, falar um pouquinho de conjuntura internacional aí, porque, e com reflexo aqui no Brasil, claro, né, que ontem quem viu aquelas cenas inimagináveis anos atrás, que foi a invasão do Congresso norte-americano, o Capitólio, invadido aí por radicais apoiadores do presidente Donald Trump, que não reconhecem a derrota nas urnas para o democrata Joe Biden. Virou aquela confusão, teve até morte dentro do Congresso dos Estados Unidos, conhecido como berço da democracia, e vivendo também momentos de convulsão social já há alguns tempos, o mesmo que vimos em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. E sobre isso vamos conversar agora com o professor, doutor em História, escritor e estudioso da política dos Estados Unidos, o Vladimir Miguel Rodrigues. O Vlad está aqui no Skype comigo, vai falar um pouquinho desses acontecimentos. Vlad, o que está acontecendo com os Estados Unidos? Boa noite, Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Está virando noite, aqui está chovendo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Alexandre, a gente teve um 6 de janeiro histórico ontem. Foi um evento inédito na história norte-americana. É um evento que eu acho que causa muita preocupação global. E, no meu entendimento, esse evento ele é um evento histórico porque foi a primeira tentativa de um golpe de Estado dentro dos Estados Unidos. Em nenhum outro momento na história norte-americana nós tivemos uma invasão do Capitólio. Para você ter uma ideia, na historiografia recente dos Estados Unidos, né, é difícil dizer, se a gente falar contemporânea, porque a história norte-americana, enquanto um Estado independente ela é da história contemporânea, a única vez que o Congresso norte-americano foi invadido foi na Segunda Guerra de Independência, no começo do século XIX, há mais de 200 anos, quando os ingleses invadiram o parlamento. Então, imagina que numa história dita republicana, de 200 anos, de mais de 200 anos de tradição, nós nunca tivemos um tipo de comportamento como aquele visto ontem. Então, o que aconteceu, eu acho que é inédito e, ao mesmo tempo, para quem se dizia farol da democracia para o mundo, isso mostra que os norte-americanos estão com problemas seríssimos, não só em relação às suas divisões dentro da população civil, como também com instituições que podem, sim, ser golpeadas e serem aí destruídas. Nós estivemos perto ali de um golpe de Estado, Alexandre. Acho que a gente tem até umas imagens aí, vou pedir, enquanto o Vlad está falando, não sei se o Vlad vai conseguir ver, a gente tem umas imagens aí mostrando, e isso aí deu margem até para, eu não sei se ironia ou se verdade, mas o próprio Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, tuitou lá que esse tipo de atitude era impensável, era condenável. Acho que ele aproveitou ali para dar uma espetada também nos Estados Unidos, né? Deu margem, né, Alexandre? Deu margem, porque a gente estava acostumado a assistir isso, infelizmente, em locais que foram ou são republiquetas, né? São repúblicas frágeis. A gente viu isso recentemente, por exemplo, na própria Venezuela, na Bolívia, tá? Na queda do Evo Morales. Em regiões da África, nos Estados Unidos, é inimaginável. Inimaginável. E aí eu te pergunto uma coisa, né? Pode falar, Alexandre. Não, até um outro comentário aí irônico que eu vi, que os Estados Unidos está tão acostumado a levar a democracia para o mundo, mas na pandemia teve que fazer em home office. Por exemplo, você, dentro da tua trajetória política, você imaginava que algum dia alguém iria invadir o Capitólio para tentar evitar a certificação da vitória do Biden, que era um opositor do atual presidente? Isso é inimaginável. E aí eu fico pensando no seguinte, Alexandre, o que poderia ter acontecido ontem? Porque o que faltou para acontecer de fato um golpe de Estado de sucesso, digamos assim? Porque se a gente analisar os golpes que aconteceram aqui na América Latina, pegando o nosso exemplo como uma forma de fazer comparação, os golpes que aconteceram no Brasil, eles sempre contaram com a participação de setores das Forças Armadas. Então eu tenho ali um general, um grupo de generais que pegam os seus batalhões e simplesmente tomam o poder
fecha o Congresso, prende o presidente da República e começamos um novo período, ou a continuidade de um período. Por exemplo, eu acho que ontem o Trump ele jogou para a massa, é óbvio, todo mundo já percebeu o tanto que ele veio já criando essa narrativa já há algum tempo, né? Não foi só na eleição, ele já falava disso antes. E aí eu te pergunto se, ao tentar fortalecer essa narrativa, se setores das Forças Armadas norte-americanas tivessem comprado essa ideia, o que poderia ter acontecido. Porque dentro de um movimento golpista, eu tenho as Forças Armadas dando força, a força que é fundamental para que a ruptura constitucional aconteça. Então, isso não foi visto ontem nos Estados Unidos. Sim. E, pelo jeito, não vai acontecer. Então, essa conspiração, esse teor de golpe, ele parou nessas milícias, Sim. nesses grupos paramilitares que dão suporte ao presidente desde a eleição em 2016. Então, essa restrição do movimento evitou a possibilidade de um golpe de sucesso. Acho que a própria equipe do Trump ali não compactua muito com esse tipo de atitude, né? Hoje, uma série de assessores, funcionários da Casa Branca ali, acabaram pedindo demissão diante da atitude dele. E antes teve, acho que uns dias atrás, inclusive, um manifesto assinado por todos os ex-secretários de defesa, tanto republicano quanto democratas, defendendo a democracia aí. Então, parece que houve uma resistência muito forte e, como você disse, do Exército. Deixa eu te falar, o outro fator aí que chamou a atenção, além das fantasias bizarras ali que alguns usavam, camisetas com a inscrição Auschwitz, né? Então, você vê que tinha supremacistas brancos ali também no meio. Alexandre, eu tenho muitas dúvidas quanto a uma narrativa que é, de certa forma, dominante dentro da visão liberal, de que os Estados Unidos representa a primeira grande democracia contemporânea, né? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, para chegar a essa sua colocação. Por exemplo, um país que até 1964, hein, era um país que não dava direitos civis e políticos para a população negra, um país que até o começo do século XX não dava direitos políticos para as mulheres e civis para as mulheres. Como que a gente pode realmente cair nesse combo do vigário que esses caras realmente eram a primeira grande democracia contemporânea e eram grandes representantes dos ideais liberais até o começo do século XX. Então, eu acho que a gente tem uma certa falácia aí. Uma outra coisa, antes de chegar a essa sua resposta, né, eu já tenho um elemento aí dessa ideia do racismo, é que, poxa, nós vimos aí a votação do colégio eleitoral, essa votação ela não é nem um pouco democrática, Alexandre. Tá? Você conhece o processo norte-americano. Muitos brasileiros passaram a conhecer mais esse processo agora. Como que eu vou chamar de um processo democrático se o voto popular não decide as eleições? Nós tivemos várias ocasiões, inclusive na eleição do Trump em 2016, em que ele não teve a maioria dos votos e mesmo assim ganhou no colégio eleitoral. Então, respondendo à sua pergunta, esses grupos supremacistas, eles ganharam legitimidade com a vitória do Trump. Trump representa o que há de mais antidemocrático e o que há de mais anticivilizatório dentro da humanidade hoje, enquanto uma liderança mundial, a liderança do maior país do mundo. Ele representa as visões racistas, xenofóbicas, machistas, negacionistas da ciência, que são responsáveis hoje pela morte de mais de 3 mil pessoas nos Estados Unidos, e recorde atrás de recorde em relação à contaminação e número de mortos. Essas pessoas, elas querem reviver um passado, um eterno passado que não passa, na verdade, que é o que nós vimos com George Floyd, entre tantos outros homens e mulheres norte-americanos que foram assassinados à luz do dia. Essas pessoas nunca tiveram respeito pela democracia. Essas pessoas representam a ancestralidade que você viu dos Estados Confederados, das pessoas que foram com bandeira dos Estados Confederados, pessoas que têm simpatia pelo nazismo e são defensores da Ku Klux Klan, que ainda é muito atuante dentro dos Estados Unidos e que nós temos, inclusive, referências de que familiares do Trump participaram. Tá?
não é interessante a gente lembrar que em 2017, quando aconteceu aquela marcha neonazista nos Estados Unidos, o Trump não criticou e não condenou os supremacistas. Sim. Então, o Trump sempre esteve defendendo esse tipo de pessoa que é contrário à democratização e ao avanço da humanidade enquanto processo civilizatório. Aquela cena daquele cara que eu acho que talvez tenha sido a mais a estética dele com chifre, aquilo também é, Alexandre, indiretamente uma menção ao genocídio que foi praticado às populações nativas dos Estados Unidos. Tá? Porque aquele era um tipo de comportamento muito comum quando um homem branco dominava o patrimônio indígena e tomava dele, por exemplo, pertences e vestimentas. Então, é uma tentativa de resgatar os Estados Unidos, que no passado humilhou e evitou a cidadania de uma parte significativa da população. Ô Vlad, no começo aí, quando eu estava te apresentando, eu falei que esse tipo de atitude, de comportamento tinha reflexos no mundo e também no Brasil. E a gente já viu hoje o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, dar uma declaração que em 2024, 2022, desculpa, se tiver voto impresso, se tiver voto urna eletrônica e ele não ganhar, vai ser a mesma coisa aqui. Você acha que isso é uma prévia do que a gente pode ver no Brasil daqui 2 anos? Eu tenho certeza, Alexandre. O Bolsonaro já está criando a narrativa, ele já está criando a visão pronta de uma possível derrota. Está muito cedo para a gente falar em um resultado em 2022. A gente não sabe até lá muita coisa. A gente vai começar o segundo tempo. Acabamos de começar o segundo tempo do mandato do Bolsonaro. Mas, óbvio, como qualquer eleição, você tem 50% de chance de ganhar e de perder. Aí me parece que a maré não está muito positiva para o Bolsonaro nesse momento. Então, ele está, com certeza, já copiando o discurso e a prática do Donald Trump, só que ele vai ter um agravante nesse instante, porque o Trump está indo embora e ele não vai ter, digamos assim, aquilo que o alimentou e, ao mesmo tempo, alimentou o Trump, porque o Trump, ele pegou esse golpismo do Bolsonaro nesse instante, porque a gente sabe, pela entrevista, pela reportagem da Piauí, que o Bolsonaro flertou com alto golpe meses atrás, quando ele pensou em interferir dentro do Supremo. Então, eu acho que nesse instante, o Bolsonaro está preparando a cama para 2022, uma possível derrota. E aí a gente tem um problema, né, Alexandre? Porque aqui a gente tem um histórico de golpismos e parte, veja bem como eu estou dizendo, para não incorrer em erro, parte das Forças Armadas apoia o Bolsonaro, parte já largou o barco, como nós sabemos, como principalmente integrantes da alta cúpula do Exército. Agora, o grande problema é que tanto o Bolsonaro como o Trump não apresentaram prova alguma de fraude em eleição. O Bolsonaro disse, por exemplo, que na eleição nos Estados Unidos, pelo voto pelo correio, mortos votaram, pessoas votaram 3, 4 vezes. Onde estão as provas? As provas. Não, o próprio Bolsonaro, há um tempo atrás, numa das cúpulas internacionais, ele disse que houve fraude no Brasil e que ele apresentaria provas. Isso já faz quase um ano, estamos aí aguardando as provas. Faz tempo que ele vem com essa narrativa de fraude. E é engraçado, né, Alexandre, porque Bolsonaro foi quase 30 anos como deputado federal, exerceu o mandato de deputado federal durante quase 30 anos, isso contou tanto o voto impresso quanto o voto eletrônico, e ele sempre venceu. Não só ele venceu com o voto eletrônico, como seus 3 filhos venceram. Ele se tornou presidente com a urna eletrônica. Então, me parece aí uma posição já muito conspiratória, já preparando uma possível derrota. Tá? Então, eu acho que, nesse aspecto, ele tenta copiar o Trump, só que agora vem um grande problema, né? Qual vai ser a relação Biden e Bolsonaro? Essa é uma grande incógnita. Será que essa relação ela vai trazer algum tipo de prejuízo para o Brasil nas relações internacionais? Porque em 2 anos eu não vi ganho significativo na relação submissa do Brasil aos Estados Unidos. Qual foi o grande ganho que nós tivemos para as nossas relações internacionais, para políticas internas do Brasil, para a economia do Brasil, em relação a essa parceria entre Trump e Bolsonaro? Qual foi o grande ganho?
Pelo contrário, né? Pelo contrário, várias medidas aí dificultando exportações, exatamente, alumínio, restrição ao ferro, diminuição da compra do açúcar e do etanol brasileiro. Então, na verdade, quando você tem uma política lambe-botas, o que você tem como consequência é uma submissão e um prejuízo gigantesco para a sua soberania e, consequentemente, para a sua economia. Sem dúvida. Gente, estou conversando com o professor doutor Vladimir Miguel Rodrigues, falando da situação dos Estados Unidos que a gente viu ontem. Ô, Vlad, só para a gente concluir e terminar aqui, passado o susto ontem, aquela situação toda, hoje o Congresso voltou a se reunir, oficializou o Biden. Você acha que é passado, acabou isso ou ainda é preciso ficar alerta com a situação dos Estados Unidos? Eu acho que a gente passa a ter um outro problema agora, Alexandre. Se você pegar o histórico norte-americano, muitos presidentes sofreram tentativas de homicídio ou foram assassinados. Aí você deve recordar do John Kennedy, assassinado em 1963, e o Lincoln depois da Guerra de Secessão. Inclusive, tem até uma questão curiosa, né? Tanto Lincoln quanto Kennedy foram adversários desses supremacistas das suas épocas. O Lincoln, do pessoal do Sul, que foi derrotado e criou depois a Ku Klux Klan. O Kennedy, que era favorável ao movimento negro, que depois conquistou os direitos civis. Eu acredito que o Biden vai assumir no dia 20, conforme o protocolo. Mas eu acho que o Joe Biden deve tomar muito cuidado com a sua vida, porque esse pessoal não vai deixar barato. Trump pode sair, mas o trumpismo vai continuar na política norte-americana, sabe-se lá por quanto tempo. Vai depender também das políticas de Biden, da superação da crise, da melhoria em relação à pandemia e assim por diante, para pelo menos amenizar a pressão desse pessoal, que é muito barulhento e muito perigoso. Sem dúvida. Vlad, obrigado aí, viu, pela mais uma vez você participando aqui com a gente, com seu conhecimento, suas reflexões. Obrigado e tamo junto aí. Eu que agradeço, Alexandre. Parabéns aí pelo trabalho. Um feliz ano novo para você e para toda a nossa querida Rio Preto, todos os nossos telespectadores. Um abraço.